Boa noite a todos. Queria agradecer o convite que a Thelma nos fez. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, em virtude desse trabalho que o DESAAT faz, que é um trabalho libertador, é um trabalho heróico, é um trabalho que enfrenta toda a massa da nossa atual sociedade. E eu não vim aqui falar de droga, porque a droga é uma questão da polícia, e que particularmente recebe poucos recursos do governo federal, e o governo federal, ele é indiferente à questão da droga. O ministro Alexandre Padilha, que vai ser futuro candidato a algum governo em breve, tem falado algumas coisas. O ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, mas ele mente. Ele mente porque os dados que ele passa são apenas dados para maquiar uma realidade que ele não enfrenta, porque o governo federal não tem interesse em enfrentar a questão da droga. Não tem interesse porque não gera voto. O político brasileiro, com alto índice de corrupção, com algumas exceções, lógico, ele tem interesse no poder, no dinheiro e, lógico, na reeleição. E hoje, eu acredito que nós, como povo, se nós não nos mexermos, o índice vai crescer, o índice da doença, da dependência química, que é do que eu vim falar hoje aqui, vai crescer e está crescendo assustadoramente. Há alguns poucos anos atrás, nós tínhamos 1 milhão de dependentes de crack no Brasil. Nós já temos mais de 3. O ano que vem, com certeza, até o final do ano, infelizmente, nós vamos chegar a 5 milhões de dependentes de crack no Brasil. E isso é uma tragédia nacional. Uma tragédia porque quando a pessoa tem uma doença química, ela mata o futuro, ela perde o sonho, ela não tem mais sonho, porque ela vive num imediatismo, ela vive atrás da droga. Alguns anos, eu sou psiquiatra há 27 anos, faz alguns anos que eu estou me dedicando a atendimento voluntário junto a comunidades. E esse ano nós, lá do centro, fundamos uma comunidade terapêutica, Unidade Terapêutica Felicidade, onde nós nos voltamos especificamente para o dependente de cocaína e crack. E o nosso trabalho começou em março desse ano. E por lá já passaram muitas vidas, muitos espíritos, muitos princípios inteligentes do universo. Mas a história se repete. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade ignorante, é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade manipulada pela TV, é uma sociedade drogada. Veja que a pior droga da nossa sociedade, qual que é a pior droga da nossa sociedade? Que mais mata, que mais destrói famílias? Cerveja. Foi feita uma propaganda em massa tão bem feita pela mídia, que o brasileiro acha que não, cervejinha, uma cervejinha, que bobagem.
Mas essa é a pior droga da nossa sociedade. E esse deve ser o nosso foco. Nós devemos começar por aí. Lá no centro, nós já fazemos uma campanha para as pessoas deixarem de beber cerveja, mesmo que de vez em quando. Se a pessoa gosta de algum tipo de bebida, a gente aconselha, tome um vinhozinho de vez em quando. Mas quando você toma cerveja, e nós que somos espíritas, que sabemos muito bem sobre as leis naturais, nós sabemos que quando você tem uma atitude voltada para o mal coletivo, você contribui para aquilo. Você é um cúmplice daquilo. Quando você joga um papel no chão, você está contribuindo para o mal que fazemos com relação ao meio ambiente. Quando você toma uma cerveja, mesmo que você diga o seguinte, mas eu tomo de vez em quando, com controle, você está contribuindo, segundo as leis naturais, para um mal coletivo. Quando a gente vai para outros países, quando você vai, por exemplo, para a Europa, você observa que, primeiro, futebol lá não passa em TV aberta, um ou outro país que passa. Futebol passa em TV fechada. Segundo, quem assistiu o jogo do Corinthians recentemente, observou que não havia nenhuma propaganda, naquelas propagandas que são expostas na base do campo, com relação à bebida. Sendo que no nosso país, isso é feito de forma, eu diria assim, de uma forma agressiva, e onde nós brasileiros achamos que isso é normal. Isso que é o pior. O problema nosso não é político, não são os políticos corruptos, indiferentes. O problema nosso é o povo. Um povo que chega em casa, senta na frente da TV e consome o que a TV vai pedindo. Nós estamos na época do Natal, é incrível como as pessoas acham que chega no Natal, ela tem que comprar. Quer dizer, foi feita uma lavagem cerebral junto às pessoas, que elas têm alguns comportamentos como se fossem robôs. E se nós, brasileiros, não nos unirmos, nós estaremos diante de uma tragédia. Já estamos perto de uma tragédia. O crack está crescendo assustadoramente na nossa sociedade. Nos Estados Unidos, o crescimento não é tão grande. Por quê? Porque lá a polícia funciona. Lá a polícia prende traficante. Lá a polícia prende político corrupto. Aqui no Brasil, quem assistiu o filme Tropa de Elite 1? Alguém assistiu o filme Tropa de Elite 1? Tropa de Elite 1 foca no problema do tráfico. Quando eu assisti aquele filme, fiquei pensando, não terminou bem esse filme. Mas logo em seguida nós fomos surpreendidos pelo Tropa de Elite 2. No Tropa de Elite 2, aí o foco é correto. O foco é Brasília. O foco é o sistema político. O sistema político que é corrupto. E o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o filho do seu vizinho, o filho do seu amigo, o filho do seu conhecido, o filho do seu desconhecido, é que vai pagar um preço pela alienação do povo, que aceita tudo o que vir, e pela indiferença dos políticos. Então eu gostaria de, no dia de hoje, convocar a cada um de vocês para que se torne um ativista do bem coletivo. Espiritismo é fé raciocinada. Quem vai para um centro espírita como se fosse para uma igreja, não entendeu ainda a proposta espírita. Espiritismo é fé raciocinada, é atitude, é transformação.
E nós temos em Jesus o nosso modelo e guia para a felicidade, que foi um grande ativista do bem coletivo à época, que fazia o despertamento das pessoas andando pelas ruas. E se nós não partirmos para o bem coletivo, nós vamos perder essa existência. Daqui a pouco nós vamos pisar do outro lado. No momento em que nós pisarmos do outro lado, se nós passamos aqui nessa existência só cuidando do bem individual, só cuidando daquilo que nos cabe como obrigação, nós perdemos a existência. Perdemos oportunidades de fazer a grande diferença na nossa atual encarnação, que é a atitude pelo bem coletivo. O espírita, ele tem que pôr a cara para bater, porque Jesus pôs a cara para bater. Allan Kardec colocou a cara para bater. Chico Xavier colocou a cara para bater. Tem que se expor, tem que se manifestar, seja através da sua opinião, seja através da sua atitude e do seu comportamento. O crack é a droga que gera dependência mais rápida de todas elas. Em 12 segundos, você pode gerar a dependência do crack. Em 12 segundos. E segundo as estatísticas, o dependente químico vai precisar de 12 anos limpo para diminuir a possibilidade de recaída. Mesmo assim, a sua recaída pode acontecer a qualquer momento. Então isso é muito grave. Quer dizer, imagine que droga é essa que faz com que uma pessoa, em 12 segundos, torne-se dependente para sempre. Às vezes, eu vejo, a gente é muito convidado a fazer palestras por aí, e algumas igrejas evangélicas, que costumam mentir muito, principalmente alguns pastores interessados muito mais no bolso dos frequentadores da igreja do que a dedicação para o amor, costumam apresentar dependentes químicos e dizer assim: ele está curado. Não existe a cura para a dependência química. Por que não existe a cura? Porque o cérebro, o seu cérebro, se um dia você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu para sempre. Mesmo depois de 20 anos ou 30 anos que você não andou de bicicleta, se você subir numa bicicleta, você vai, dar aquela bambeadinha, mas daqui a pouco você está andando de bicicleta. A dependência química é uma doença de aprendizado. Não é uma infecção, não é uma inflamação. É um aprendizado. O cérebro aprende a gerar prazer, que depois se transforma numa dor horrível. Aprende a gerar prazer com aquela droga. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, nós temos os neurônios, e os neurônios se comunicam entre si através dos neurotransmissores. Nós temos dezenas de neurotransmissores. Existe um neurotransmissor que combate a dor, chamado endorfina. Por exemplo, agora, se você não tivesse endorfina, você estaria sentindo muita dor, com o peso da sua cabeça sobre a coluna, você sentado aí na cadeira, você estaria sentindo muita dor. Mas você não está sentindo porque você tem endorfina como neurotransmissor, numa quantidade razoável. Existe vários tipos de neurotransmissor. Existe a serotonina, é o neurotransmissor do bem-estar. Quando você sente bem-estar, gera bem-estar, você produz serotonina, e a serotonina gera a sensação de bem-estar, e essa sensação de bem-estar produz serotonina. Quando você manifesta amor, você produz a ocitocina, que é o hormônio, o neurotransmissor do amor. Quando você manifesta afeto, você produz
seja homem, seja mulher, ocitocina. Quando você tem prazer, você produz dopamina. Tanto que a gente usa o termo dopado, né? Fulano está dopado, porque é o neurotransmissor do prazer. Quando você se alimenta, aquele estilo, né, de encher o estômago, que a pessoa fala, nossa, né, comi com prazer, com certeza come além do que devia, você libera, você dobra a produção de dopamina, por isso que você sente aquele prazer. Quando você tem uma relação sexual prazerosa, uma relação sexual em que você gerou prazer para você e gerou prazer para outra pessoa, você aumenta em 200 a 300% de dopamina. Quando a pessoa cheira cocaína, ela aumenta em 500% de dopamina. Entende por que vicia? É simples. Não tem nada na Terra, com exceção de alguns esportes radicais, que produza tanta dopamina de uma forma tão rápida e tão barata, e tão simples, tão fácil. Você aumenta em 500% a sua dopamina. Quando a pessoa fuma o crack, e o crack é cocaína frita, né, queimada, ela aumenta em 1000% a dopamina. 1000% a dopamina. Então a gente necessita entender quem é um doente portador da doença de dependência química, seja da cocaína ou seja do crack. Não é um vagabundo, não é um sem vergonha, não é um moleque, não é um fraco, é um doente. É um doente que a nossa sociedade, por ignorância, torce para ser morto pela polícia. Quantas vezes pessoas vêm conversar comigo, falam assim, puxa vida, quantas vezes eu vejo na televisão um policial prendendo um nóia, que é o que se fala, né? E eu fico pensando assim, puxa, por que não matou? Por que a pessoa pensa isso? Primeiro, porque ela tem essa maldade dentro dela. Segundo, por ignorância. Ignorância gera violência, gera agressão. Aquelas imagens que passam da Cracolândia, a polícia tirando, aquilo tudo é para campanha eleitoral. Aquilo tudo vai ser usado na próxima eleição. E tem muito irmão nosso brasileiro ignorante que acha, olha o que o governo está fazendo. Aquilo ali é a prova da falência do nosso governo no sentido do que fazer diante da dependência química. Não é ali que começa. Se o nosso governo tivesse interesse, e se o nosso povo tivesse realmente atitude, primeira coisa, tiraríamos a propaganda de cerveja da televisão. Sabe por quê? Porque a propaganda da cerveja é uma indução em massa. São 50 milhões de pessoas assistindo um jogo de futebol na quarta-feira. É o dia de recaída nacional. E o brasileiro assiste aquilo achando, olha que legal, meu time vai jogar, olha que bacana. E aí, tá a cervejinha, tá aí na geladeira. Mal sabe a pessoa que ela está contribuindo para um mal coletivo e perde a existência. Eu já falei isso para Ivete Sangalo via Twitter, por isso que eu me dou o direito de falar isso. Juliana Paz e Ivete Sangalo, que perderam essa existência, porque quando a gente faz um mal coletivo, não tem como você voltar atrás. É igual Hitler, ou pior.
Não tem como você voltar atrás. O IBGE acabou de divulgar uma notícia espetacular. Estamos tendo uma endemia de mulheres bebendo cerveja no nosso país. Não é maravilhoso isso? E a Juliana Paz e a Ivete Sangalo, que foram as protagonistas disso. Por quê? Vocês sabem qual é a maior empresa do Brasil? Quem sabe? Pois é, olha que boa notícia. A maior empresa brasileira hoje chama-se Ambev. 250 bilhões de reais. Passou a Petrobras. 240 bilhões de reais. Entende o que é que está acontecendo? Quando você toma a sua latinha, você contribui para o lucro da Ambev. Você contribui para solidificar a Ambev como sendo a maior empresa brasileira. Não é orgulho para a gente isso? Saber que a maior empresa brasileira é uma fabricante distribuidora nacional e internacional de cerveja, de bebida alcoólica. Então é isso que a gente precisa refletir. Ou seja, ou cada um de nós põe a cara para bater e segue o nosso modelo e guia para a felicidade, Jesus, segue Kardec, que pôs a cara para bater, segue Chico, que pôs a cara para bater, ou nós vamos estar numa posição de omissão, de ficar assistindo a tragédia entrando dentro da porta da sua casa. Porque a sua família vai ser visitada pelo crack. Pode ter certeza disso. É só uma questão de tempo. Ou vai ser um filho, ou um neto, ou um sobrinho. E aí não adianta a gente querer ficar pensando assim, puxa vida, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. É você que precisa fazer alguma coisa. É você que vai mudar esse país. É você que vai sair da posição de alienado, parte para o informado e gera dentro de você a transformação. Aliás, não é isso que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Todos os dependentes químicos que passaram pela nossa comunidade vieram de família desestruturada. Todos. E na minha clínica, no meu consultório, nunca vi nenhum de família estruturada. Quando a gente fala família estruturada, não quer dizer que os pais estão juntos ou que os pais estão separados. Porque tem muitos pais juntos que a família já está desestruturada. Existe xingamento dentro daquela casa, existe agressão verbal, existe agressão emocional, existe indiferença para com o bem coletivo, existem hábitos de fumar, dependência de nicotina, que é a droga que mais mata. A cada 2 minutos morre um irmão nosso brasileiro pela nicotina. Você sabe o que é isso, gente? Cada 2 minutos morre um irmão nosso brasileiro em função da nicotina. Quem lida com dependente químico sabe que depois que ele sai do tratamento, e o tratamento em média é de 6 meses, é de 180 dias, o esforço dele para não reusar e talvez não recair, porque vem o reuso e aí vem a recaída. Tem parente tão ignorante que com 4 meses de tratamento, 120 dias, eles saem para ressocialização. O que é ressocialização? Ressocialização é quando ele vai passar um final de semana junto à família. E a família é drogada. A família é dependente de nicotina, a família é dependente de cerveja. E aí a pessoa sai, chega em casa, às vezes um sábado,
E tem aquele tio, aquele cunhado que chega e fala, e aí, né? 4 meses de tratamento, que não terminou ainda, termina com 6, mas com 4 já começa a fazer a ressocialização. Aí vem o tio, o cunhado com uma latinha e abre a latinha e fala assim, e aí, você não pode nem tomar uma latinha? Ignorância total. E é por isso que essa tragédia está crescendo, vai crescer muito. Por quê? Porque agora vem Copa do Mundo, agora a alienação vai ser maior ainda. O governo autorizou a FIFA a vender bebida alcoólica nos estádios. Cada estádio vai poder resolver a seu gosto, mas é lógico, todos os estádios irão vender bebida alcoólica. Aí o que é que acontece com o cérebro? Nós temos o sistema de recompensa e prazer. O sistema de recompensa e prazer, que todos nós temos, e usamos ele a todo momento, ele é formado por 3 áreas. O córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a área ventricular. Quando você faz algo que te dá prazer, por exemplo, quando você come lá uma fruta, um doce, ou seja lá o que for que gera prazer, você aciona o sistema de recompensa e prazer. Mas ele ainda está no seu controle, porque ele está dentro de um nível tolerável. Mas se você começa a ingerir ou a fazer determinada coisa de uma forma contínua, por algum motivo, o sistema de recompensa e prazer passa a ser acionado quase que de forma instantânea. Até que chega uma hora, por exemplo, no dependente de cocaína ou no dependente de crack, que tem aquilo que se chama de fissura. Você tem a compulsão, depois você tem a fissura. A fissura, só para você ter uma ideia, o que é que ocorre no cérebro? Que algumas pessoas, por ignorância, chegam e falam assim, não, né? Vamos fazer uma oração, vamos relaxar, vamos, né? A fissura é como uma diarreia. Você com certeza já teve uma diarreia, lembra? Imagine alguém chegar para você no momento da diarreia e dizer assim, calma, deixa eu aplicar um passe em você, né? Vamos fazer uma oração, um relaxamento. Vai cheirar mal, com certeza. Né? A fissura é exatamente isso no cérebro. E é por isso que a gente vê alguns doentes fazerem algumas coisas horríveis. É a única doença que faz a pessoa acreditar que ela não tem a doença, que faz a pessoa não querer o tratamento, que faz a pessoa fugir do tratamento. Por quê? Porque a doença da dependência química, e eu falo isso com muita tranquilidade, é mais fácil tratar um câncer hoje do que uma doença da dependência química. Não que seja impossível, não é impossível. Nós já temos vários casos de pessoas que concluíram o tratamento e estão limpas, um dia de cada vez. Porque a doença da dependência química ela é complexa, ela não é complicada, ela é complexa, ela é multifatorial. O que mais leva uma pessoa a usar a droga um dia, normalmente são diante de 5 fatores. Primeiro fator, frustração. Frustração. Poucas pessoas têm inteligência emocional para lidar bem com as frustrações. Segundo, conflitos. Terceiro, perdas. Quarto, adversidades. Quinto, contrariedades. O pai e a mãe que passa a mão na cabeça do filho, no sentido, eu não quero que meu filho sofra desde pequeno, está criando ali, desenvolvendo um ser com inteligência emocional baixa.
dependendo da carga que ele traz das outras encarnações, ele não vai saber lidar lá fora, quando ele tiver que lidar com outros jovens. Ele não vai saber lidar com as contrariedades do mundo, com os nãos, com as frustrações, com os conflitos, com as perdas. E aí o que acontece? Não que se justifique, mas alguns está doendo, tem aquela dor emocional, aí chega alguém e fala assim: olha, experimenta isso aqui, olha, vamos junto, porque quem não sabe lidar com não, também não sabe o quê? Dizer não. Então, se você desenvolver um filho ou uma filha, obrigado, que não sabe lidar com o não, ouvir o não vai saber dizer não. Entende isso? E aí que vai acontecer. Quem que é o traficante hoje? O traficante é um amigo do seu filho. O traficante muitas vezes é o seu filho. É o seu filho que está muitas vezes vendendo para pagar o uso. O que fazer? Como é que nós vamos sair dessa? Primeira coisa, nós como pessoas temos uma postura de ativista perante a sociedade. Cobrar da polícia uma ação mais rigorosa junto ao tráfico de drogas. Segunda coisa, cobrar do governo atitudes verdadeiras e não mentirosas, para que a gente possa evitar o consumo de drogas, começando de drogas tipo cerveja e cigarro. Existem muitas coisas que a gente pode fazer. O ano passado eu participei de um grupo onde nós tentamos impedir lojas de conveniência de venderem bebida alcoólica, mas não tivemos sucesso. Tem muita coisa que pode ser feita. Agora, dentro da sua casa, desenvolva filhos com imunidade emocional. Mas meu filho já é um dependente químico. Então, duas coisas. Aprenda a separar o filho maravilhoso que ele é, e todo dependente químico é um ser maravilhoso. Todo dependente, todo portador da doença química é um ser maravilhoso. Aprenda a diferenciar a pessoa que ele é da doença. Ame o seu filho, mas seja duro com a doença. Porque a única doença que não aceita um tratamento mais ou menos. Ou você faz a coisa certa, ou você faz a coisa errada. Quando a mãe tem dó do filho portador de doença, ela está dando droga para ele. A mãe que passa a mão na cabeça do filho por dó, e dó não é amor, nós já sabemos disso. Dó é um interesse, é uma manipulação, que o dependente químico sabe fazer muito bem. A gente deve amar o filho. Filho, eu te amo. E odeio a doença da dependência química. E você vai se tratar. E se você não se tratar, você não vai ficar em casa. É assim que a gente ensina. Por quê? Porque enquanto você passar a mão na cabeça dele, você está sustentando a doença da dependência química. Vocês não têm ideia, para um dependente químico, o que é ficar um dia sem usar uma droga. O famoso só por hoje. E muitas vezes a pessoa passa um bom tempo sem usar, os parentes ficam dizendo: ele não está usando mesmo, será que não? Será que ele não está usando mesmo, será que não? Aí chega um dia, que infelizmente acontece, pode acontecer, aí a família cai em cima dele. Percebe? É uma doença ingrata. Eu costumo dizer que hoje o dependente químico, ele sofre o preconceito igual o leproso. O ranceniano sofria na época de Jesus. Ninguém quer saber dele. Todo mundo quer jogá-lo no lixo.
De preferência, a polícia já matou, não matou ainda, tem que matar. E não é assim que funciona. Nós não vamos eliminar a doença eliminando os doentes. Nós vamos eliminar a doença eliminando a alienação, a indiferença que existe dentro de cada um de nós, diante das drogas que são expostas, inclusive na televisão. Só para encerrar aqui, a propaganda de cerveja na televisão, ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, quem não toma, começar a tomar. Segundo objetivo, quem toma, continuar tomando. Terceiro objetivo, quem parou de tomar, voltar a tomar. Olha a crueldade que é feita com as nossas crianças. E o Anderson Silva, que para mim perdeu a existência quando ele fez a propaganda de cerveja, deveria ser considerado persona não grata pela nossa sociedade, porque ele fez aquela propaganda a troco de milhões. E enquanto isso, as nossas crianças, a partir dos 2 anos de idade, a mielina, que é uma parte do corpo do neurônio, já está amadurecida. A criança já faz o que se chama de equivalência complexa, o cérebro dela. Ela associa Anderson Silva à bebida. E para ela que isso passa a ser natural. As nossas crianças com 2 anos de idade já estão aprendendo a beber cerveja, a se drogar, quando elas estão assistindo TV aberta. Quando elas veem as propagandas, quando elas vão nos bares. Então, primeiro, que cada um de nós se transforme num ativista. Se nós não colocarmos a cara para bater, nós estamos perdendo essa batalha. E vamos perder a guerra. Nós não queremos perder a guerra. Porque aqui dentro existem pessoas que estão aqui para ganhar essa batalha. Nós vamos ganhar uma batalha de cada vez, para a gente ganhar a guerra. Nós vamos ganhar uma batalha de cada vez. Lá no centro e lá da comunidade, nós somos cerca de 20 voluntários. Esse ano, nós estamos esperando só passar o ano, mas nós vamos pôr muito a cara para bater, para a nossa cidade deixar de ser uma das cidades do estado de São Paulo que mais está consumindo crack no dia de hoje. E aumentando assustadoramente. Segundo ponto, convidaria você, que é dependente químico, se tiver aqui alguém dependente químico, só tem um jeito de você resolver isso. Só tem um jeito. Você vai ter que ser muito duro com você. Cruel com você. Você vai ter que buscar a sua transformação. Qualquer tratamento, mais ou menos, a doença vai continuar pisando na sua garganta. Mas no momento em que você admitir, eu sou um dependente químico, e como eu sou um dependente químico, eu quero me livrar dessa doença, e passar a fazer tudo que for necessário, mas tudo. Você sabe que tem pessoas, lugares e situações que nunca mais você vai poder ter contato. Passar a fazer tudo. Fazer o impossível, porque o possível vai ser pouco. Fazer um dia de cada vez. Porque o dependente químico, para quem não sabe, ele acorda com a vontade da droga. Ele já acorda com a vontade da droga. Quer dizer, existe solução? Existe. Mas é como os meninos lá da comunidade falam. É necessário mastigar a corrente, engolir cadeado e cuspir a chave. Porque é um esforço somado a um sacrifício. A família atrapalha, são poucas as famílias que ajudam, porque as famílias têm hábitos de dependência também. As famílias normalmente são desestruturadas, e tudo isso favorece. Então, nós podemos ter esperança? Com certeza. Com certeza. E eu não tenho esperança, eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa guerra. Eu tenho certeza disso. Mas nós vamos ter que pôr muito a cara para bater. Nós vamos ter que nos aliarmos aos dependentes
um atrás do outro, e dizer: você vai conseguir, um dia de cada vez. Prepare-se para fazer o impossível. Aliás, é o impossível que gera paixão pela vida. O possível qualquer um faz. É o impossível que gera energia para a gente pular da cama de manhã e fazer daquele dia o dia mais feliz da nossa vida. E um terceiro e última recomendação. Vivencie o amor. Existe uma pesquisa que se você injetar ocitocina num dependente químico, ele fica sem vontade de usar a droga. Ocitocina é o neurotransmissor do amor. Não tem como a gente ficar injetando ocitocina numa pessoa. Mas tem como a gente gerar ocitocina. Como? Através do amor. Faça da sua casa um ambiente de amor. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de se relacionar. Gere amor dentro da sua casa. Faça com que você e o seu filho, ou marido, ou filha, ou esposa, seja quem for que seja o dependente químico, seja banhado pela ocitocina, de tal forma que ele vai sentindo, com o tempo, uma certa tranquilidade diante da dependência química. Porque o que gera a compulsão é a ansiedade. E só a tranquilidade para quebrar a ansiedade. E só o amor para gerar a tranquilidade. Parabéns a todos vocês. Eu sei que a gente tem aqui algumas pessoas que são verdadeiros heróis, né? Estou vendo aqui umas medalhas. Parabéns aos heróis, porque passaram um dia hoje sem fazer uso de uma droga, sendo dependente químico, exige heroísmo, exige sacrifício. Parabéns, parabéns mesmo a cada um de vocês. E que o grupo do Desaate continue com essa força, com essa energia, colocando a cara para bater, remando contra a maré. E eu tenho certeza que juntos, o ano que vem, nós vamos libertar muito mais pessoas dessa doença horrível. Felicidade, e que 2013 seja o melhor ano da sua vida. Não porque Deus quer, Deus sempre quer, mas porque cada um de nós vai fazer ser. Felicidade.